Recentemente eu assisti um vídeo de um jornalista chamado Ricardo Feltrin falando sobre algumas manias de Roberto Carlos, né, que ele inclusive, Roberto Carlos, ele leva uma privada dele, pessoal, que ele tem para os shows. Então ele leva a privada e aí quando ele chega no local do show, lá a equipe dele remove a privada que tem no local, coloca dele, e depois quando vai embora ele reverte a operação. Então o Roberto Carlos ele sofre do transtorno obsessivo compulsivo, TOC. E o toque do Roberto Carlos tem muita ligação com questões de limpeza. Inclusive tem declarações dele na época da pandemia que ele chegou a passar 10 horas tomando banho e o toque da limpeza se exacerbou no período da pandemia. E o próprio jornalista, o Ricardo Feltrin, ele falou que ele também sofre com algumas manias e compulsões que têm ligação com o toque. Então, ele não consegue sair de casa se a louça não estiver toda lavada. Se a faxineira vai lá e tira alguma coisa do lugar, tem que colocar exatamente no mesmo lugar, senão ele fica ansioso, fica estressado. E ele falou que era realmente muito difícil viver com essa condição, é difícil conviver com outras pessoas por conta disso, e que é um transtorno, é um problema. Mas o que mais me chamou a atenção na fala dele nem foi tanto a questão do toque, ou falar das manias de Roberto Carlos. O que me chamou mais a atenção na fala dele foi o fato dele ter dito, com muita convicção, que o toque não tem cura. Então o Ricardo Feltrin falou o seguinte: olha, isso não tem cura, é uma condição que você não tem o que fazer, você vai conviver com isso pro resto da vida. E possivelmente foi isso que ele ouviu, talvez de algum médico, talvez ele já foi em algum psiquiatra, ou já pesquisou na internet e encontrou essa resposta de que é uma condição que não tem cura. Mas aí a pergunta que eu faço é: será que realmente não tem cura? Por que será que as pessoas acreditam que isso não tem cura? Você já viu algum animal na natureza sofrer com um transtorno obsessivo compulsivo? Ou isso é uma coisa só do ser humano? Será que isso não é uma doença que nós criamos devido ao nosso desequilíbrio interno? Então, na minha visão, existem dois grandes fatores que vão contribuir para o transtorno obsessivo compulsivo. O primeiro deles, que para mim é o que tem um peso maior, são as nossas emoções. É aquilo que nós guardamos desde a nossa infância, traumas, emoções negativas, que vão gerar ansiedade. Então, uma pessoa, para desenvolver um transtorno como esse, ela tem que estar inquieta por dentro. O toque tem ligação com ansiedade. Quando você fica ansioso, você quer extravasar aquilo de alguma forma, e podem surgir vícios, manias, obsessões e até mesmo compulsões. Então, quando é uma coisa repetitiva, se chama isso de transtorno obsessivo compulsivo. Se você estiver em paz, se você estiver tranquilo por dentro, será que você vai ter toque? Não tem como você desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo se você estiver bem por dentro, se você estiver em paz consigo mesmo. Então, isso já é um reflexo da ansiedade. E a ansiedade, ela tem como contribuidores emoções velhas que você vem carregando e que você não conseguiu resolver ao longo da sua vida. E como a sociedade tem ficado cada vez mais disfuncional, as famílias têm ficado cada vez mais disfuncionais, mais e mais pessoas vão guardando velhas emoções desde a infância, sentimentos de abandono, sentimentos de culpa, sentimentos de rejeição, dores não curadas, luto não curado, culpas. Cada pessoa aí tem o seu histórico emocional. Eu não sei qual é o histórico emocional do Roberto Carlos, nem do jornalista Ricardo Feltrin, mas a minha experiência como terapeuta mostra, toda vez que eu atendo alguém com algum transtorno de ansiedade ou com toque, e eu vou investigar a vida daquela pessoa, tem várias dores emocionais que não foram curadas, que não foram resolvidas. E quando a gente faz um trabalho terapêutico que acessa essas dores e limpa, cura, libera essa carga emocional, naturalmente o transtorno obsessivo compulsivo começa a ceder. Os vícios começam a ceder, as manias começam a ceder, porque a pessoa começa a se sentir em paz, a ficar equilibrada. Então, quando você está nesse estado de equilíbrio, de paz interior, não tem como você ter vícios, não tem como você ter algum tipo de transtorno obsessivo compulsivo. Mas o jornalista fala que não tem cura porque ele realmente não sabe qual é a causa. Possivelmente ele ouviu esse diagnóstico de algum psiquiatra, e o psiquiatra, o médico, quando ele vai para a escola de medicina, ele não aprende também quais são as causas mais profundas do toque. Ele aprende apenas os sintomas da doença, talvez ele aprenda alguma coisa da fisiologia da doença, o que é que acontece no cérebro daquela pessoa, que acaba gerando o transtorno, mas ele não consegue entender, ele não se aprofunda, a faculdade de medicina não vai ensinar para ele o que é que faz essa química ficar desequilibrada. Por que é que essa química ficou desequilibrada?
Então, a química fica desequilibrada porque, ao longo da vida, a pessoa foi acumulando emoções negativas, não conseguiu curar, não conseguiu lidar com aquilo de forma adequada. E quanto mais emoções negativas, mais a química cerebral vai ficando desequilibrada, né? Então, como a faculdade de medicina ela é muito ligada à indústria farmacêutica, né? Tem muita influência da indústria, e a indústria o que é que ela quer? Ela quer que você se torne um doente crônico, que você tome remédio para o resto da vida, né? Então, para a indústria é muito mais lucrativo que você, ao invés de curar o toque, que você tome uma medicação que vai lidar com a ansiedade e que você tome isso pelo resto da sua vida. Então, vão passar para o médico a visão de que aquilo não tem cura e que a única solução é você lidar com aquilo e, para aliviar os sintomas, você tem que tomar alguma medicação, algum remédio que vai, pelo menos, aliviar um pouco os sintomas. Mas a gente sabe que os remédios, além de não curar, eles também vão causar prejuízos, né? Vão causar efeitos colaterais a médio e a longo prazo também. Então, o toque ele tem sim as suas causas mais profundas, a maioria delas estão lá no nosso campo emocional, e se você cura essas causas mais profundas, você vai ver um alívio significativo ou mesmo a reversão completa do transtorno obsessivo compulsivo. Bom, eu falei também que tem outras causas, né? São causas ambientais. Então, o seu estilo de vida, o que você come, as toxinas ambientais, que cada vez mais nós temos mais toxinas, né? Plástico, metais pesados, agrotóxico, enfim, tem tanta poluição e tanta toxina que nós acabamos ingerindo que isso também atrapalha o funcionamento do nosso corpo, né? Atrapalha o funcionamento do nosso intestino, atrapalha a química cerebral. Então isso também contribui para a ansiedade e também, né, eventualmente, para algumas pessoas vai ser um contribuidor para o transtorno obsessivo compulsivo. Mas no meu campo de atuação, né, como eu trabalho com a técnica da EFT como terapeuta, eu costumo falar mais profundamente desse campo emocional. Essa é mais a minha especialidade e para mim é o que pesa mais no transtorno obsessivo compulsivo. Então, né, resumindo, se você descobre essas emoções, se você faz um trabalho profundo de autoconhecimento e você consegue curar, não é somente descobrir as emoções, descobrir é importante, mas você precisa realmente se libertar dessa carga emocional, né? Se você faz um trabalho profundo e limpa, eu já vi vários casos de pessoas que conseguiram reverter transtornos severos de ansiedade, reverter também transtorno obsessivo compulsivo e várias outras condições como depressão, ansiedade generalizada, através do processo de autoconhecimento e cura emocional. Bom, então coloca aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre esse tema, se faz sentido para você, e também compartilhe esse vídeo com alguém que pode precisar desse conteúdo.